Bom, então vamos explicar de uma forma mais ampla, né? Nesse lindo desenho meu, como que funciona então o processo de replicação do DNA, certo? Então, nós temos aqui, ó, em azul, a fita molde do nosso DNA, desculpa, né? Do nosso DNA. Ele foi dividido, né? Separado no meio. Então, esse azul aqui significa a nossa fita molde, que será necessária para construir outra fita. E como que acontece? Então, primeiro de tudo, esta enzima DNA helicase, ela vai funcionar da seguinte forma. Ela vai abrir a nossa fita de DNA que estava assim fechadinha. Ela vai abrir, permitindo a quebra das pontes de hidrogênio e permitindo que se abra em duas fitas moldes, tanto a de cima quanto a de baixo, certo? Bom, depois que abriu as fitas, aí vai iniciar sempre o processo de construção da minha fita do carbono 5' para 3 linhas. Lembram-se disso? Sempre de 5 linhas para 3 linhas. E aqui, mesma coisa, o sentido de construção é do carbono 5' para 3 linhas. Muito bem. Partindo disso, o que vai acontecer? Vai iniciar o processo. Como que se inicia esse processo? Através de um primer. Tá vendo esse quadradinho preto? É um primer, que é um RNA, que ele vai ser um indicador, um sinalizador do início do processo de replicação, certo? Então, nós chamamos ele de primer. Então, eu tenho um aqui iniciando, sempre no sentido 5 linhas para o 3. E aqui nós temos também, no sentido 5 linhas para 3, nessa extremidade da fita embaixo, certo? Muito bem. Esse primer, ele vai ser fixado aqui nessa fita por uma enzima chamada primase. Ela vai fixar o primer aí. E ele sinaliza, ele fala, galera, o processo de replicação vai começar por aqui. Então, se inicia ali. Automaticamente, ele vai sinalizar o local da construção da nova fita, vai ser iniciado, né? E a partir de então, nós temos nucleotídeos novos ligando nas sucessivas fitas que serão construídas. Nós temos uma enzima chamada DNA polimerase 3, que ela vai ajudar nesse início de construção, vamos dizer assim, dessa nova fita. Então, essa DNA polimerase 3, ela vai iniciar o processo de reconstrução da nova fita, ok? Depois que o DNA polimerase fez essa construção, iniciou, esses nucleotídeos novos que vão se ligando, eles precisam fixar, se ligar. E ele vai se ligar por uma outra enzima chamada de DNA ligase, ok? Ele vai ser ligado, os nucleotídeos novos, para que ocorra esse processo de formação, de replicação dessa fita de DNA. Essa fita superior aqui, nós temos um processo dela de formação desses nucleotídeos, né? E a formação dessa fita, ela é contínua. E o nome dessa fita é fita líder ou fita mestre, tá bom? Aqui na parte de baixo, nós temos o mesmo processo acontecendo. Eu tenho o primer que sinaliza, eu tenho a primase, que é a enzima que vai fixar esse primer aqui, e ele vai sinalizar o início da construção dessa nova fita. Só que detalhe, observam que aqui eu vou precisar de vários primers para iniciar o processo. E a primase para fixar ele, certo? Aí vai vir o DNA polimerase 3, como lá em cima.
ele vai vir aqui embaixo para iniciar a construção da nova fita. Só que essa nova fita inferior, que ela é formada, ela vai ser construída de forma fragmentada. Então, constrói uma parte, depois constrói outra, constrói uma, aí constrói outra e assim por diante. Só que ela funciona da mesma forma que a parte de cima, com as mesmas enzimas. Então, ela vai ser formada, né? Os nucleotídeos vão ser inseridos aqui através da DNA polimerase 3, que inicia a construção. Depois disso tudo, vai entrar a DNA ligase para ligar o que já foi formado. Só que lembrando que essa fita ela se constrói de forma fragmentada. E esses fragmentos que são construídos, eles são chamados fragmentos de Okazaki. Essa fita é a líder ou a mestre e essa fita ela é chamada de retardada, tá bom? Porque ela vai ser construída em fragmentos e aos pouquinhos, mas ela se constrói, certo? Lembrando que o sentido de construção, carbono 5 linha, 3 linha. Aqui embaixo, 5 linha, 3 linha. Lembram-se lá naquele desenho anterior que eu mostrei para vocês que as fitas elas eram feitas a partir de lados opostos, né? Então, um era de 5 linhas para 3 linhas e o outro, que era a parte inferior, também de 5 linhas para 3 linhas. Aqui, ó, a mesma coisa, extremidade 5 linha para 3 linha. Lembram-se? Aqui é a construção do meu DNA. E assim é feito o processo de replicação DNA de forma semiconservativa. Lembrando que a gente sempre vai permanecer com essa azulzinha aqui, ó, que ela é a fita molde, que vai servir de base para a formação do novo DNA.